Salut tout le monde, ravie d'être ici avec vous. Je suis prof AXA et aujourd'hui on va apprendre un petit peu plus sur les verbes pronominaux. Allons-y! Les verbes pronominaux au présent, como ça se passe? Alors, vamos dar uma olhadinha. Em português, a gente diz eu me levanto. E o primeiro verbo que eu trago aqui, que é um verbo pronominal, né? É um verbo que ele não é sozinho, ele acompanha um outro pronome. Por exemplo, se eu digo eu levanto, não é pronominal. Mas se eu digo eu me levanto, passa a ser pronominal. Então, esse me é o verbo, é o pronome que acompanha aí, por isso que a gente chama de verbo pronominal. Donc, les verbes pronominaux. On va commencer par le présent et on va commencer justement par le verbe se lever. Alors, o primeiro exemplo aqui, da mesma forma que em português a gente fala eu me levanto, em francês segue a mesma lógica, né? Então, vamos lá. Je me lève. Eu me levanto. Je me lève. Donc, le premier exemple, c'est je me lève à 8 heures. Je me lève à 8 heures. Anota aí no seu papel, hein? Então, vamos lá. Je me lève, tu te lèves, il, elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il, elle se lève. Vamos ver cada um deles, então? Tu te lèves de bonne humeur. Tu te lèves de bonne humeur. Você se levanta de bom humor. Tu te lèves de bonne humeur. Le prochain avec il, elle. Il se lève du pied gauche. Il se lève du pied gauche. Ele se levanta, como a gente diz aqui também em português, ele se levanta com o pé esquerdo. C'est la même expression en français. Il se lève du pied gauche. Alors, avec nous. Então, veja, nous. Olha que simples. Então, coincidiu aqui que o pronome, o outro pronome que vem acompanhando os verbos pronominais aqui, ele também vai se chamar nous. Então, tem o nous da pessoa, o nous do pronome. Então, nous. Nous nous levons tous les deux à 7 heures du matin. Nous nous levons tous les deux à 7 heures du matin. Nós nos levantamos ambos, todos os dois, às 7 horas da manhã. Gente, uma atençãozinha aqui. Nas três primeiras pessoas, a gente viu que tem o accent grave. O accent grave. Mas aqui no nous não tem o accent grave. Se não tem, eu tenho que fazer o biquinho. Veja, aqui nas três primeiras pessoas a conjugação é lève, lève. Mas no nous e no vous não tem o acento, então é le, levons, lever. Então vamos para o vous. Vous vous levez à quelle heure? Vous vous levez à quelle heure? Você se levanta a que horas? E por fim, para nós concluirmos com as pessoas todas, il, elle, au pluriel, se. Veja, tanto aqui no singular, il, elle, no singular, quanto no plural vai ser se. Il, elle se lève avec le soleil. A gente pode dizer a expressão avec le soleil, eles se levantam com o sol, ou então eles se levantam au chant du coq. Em português a gente diria ela se levanta com as galinhas, né? Mais ou menos assim. E aqui em francês, au chant du coq, ao canto do galo, né? Au chant du coq. On continue. Verbes pronominaux. Maintenant, on va voir la négation des verbes pronominaux. O que a gente tem que fazer com a negação? Pega o pronome e o verbo e coloca entre ne e pas. O segredo é esse. Então, o verbo não vai mais ficar sozinho entre ne e pas. Agora vem também o pronome junto com o verbo e ne e pas dos dois lados, ok? Alors, le premier exemple ici, c'est je ne me lève pas à 8 heures. Je ne me lève pas à 8 heures. Eu não me levanto às 8 horas. E com o tu, mesma coisa, o pronome e o verbo no meio. Só que agora eu estou substituindo o pas pelo plus.
tanto faz, eu posso usar a estrutura de negação que eu quiser. Pas, plus, jamais, ok? Rien, pas encore. Então, vamos lá. Tu ne te lèves plus de bonne humeur. Você não se levanta mais de bom humor. Tu ne te lèves plus de bonne humeur. Le prochain exemple, il ne se lève jamais tôt. Il ne se lève jamais tôt. Então, ele nunca se levanta cedo. Se você tem dúvida com relação à negativa, ne pas, ne plus, ne jamais, tem um vídeo lá no livro 1, do nível 1 de francês, que ele trata justamente sobre la négation. Avec nous, nous ne nous levons pas tous les deux à 7 heures du matin. Donc, nous ne nous levons pas, d'accord? Então, nous levons, o pronome e o verbo no meio do ne et pas. Pour vous, vous ne vous levez pas trop tard, je suppose. Vous ne vous levez pas trop tard, je suppose. Você não se levanta tão tarde ou tarde demais, eu suponho, né? Le prochain exemple, il ne se lève pas avec le soleil, il ne se lève pas avec le chant du coq. Então, só para relembrar que o ne e pas vão ficar aqui, ó, nesse lugarzinho, com o pronome e o verbo no meio deles dois. D'accord? On continue. Agora, a gente vai ver um pouquinho a diferença de sentido dos verbos pronominais quando eles dos verbos quando eles são pronominais ou não. Porque o mesmo verbo, ele pode estar numa condição de pronominal ou pode estar numa condição de não pronominal. Então, vamos ver aqui alguns. O primeiro, como sempre, lever, lever. Então, aqui não é no se lever. Então, ele não é pronominal nesse caso. Então, por exemplo, eu posso dizer je lève le verre. Então, eu estou com o copo na mão, je lève quoi? Le verre. Je lève le verre. Então, é diferente de eu dizer aqui com o sentido de se lever, je me lève à 8 heures. Não sou eu que estou levantando algo, sou eu que estou me levantando. Aí, nesse sentido, quando a ação recai sobre mim, aí ele é pronominal. Le prochain exemple, laver, não pronominal. Tu laves quoi? La voiture. Então, não é pronominal. Tu laves quoi? Mas se é você que toma banho, se é você que se lava, que toma banho, tu te laves le matin. Você toma banho de manhã. Tu te laves le matin. Le prochain exemple, regarder. Regarder. Eu posso olhar algo, mas eu também posso me olhar. Quando é olhar algo, não é pronominal. Quando eu me olho, ele é pronominal. On va regarder les exemples. Regardez, elle regarde la mer. Elle regarde quoi? La mer. Et ici en bas, aqui embaixo, se regarder. Elle se regarde dans le miroir. Ela se olha no espelho. Elle se regarde dans le miroir. Le prochain exemple, c'est avec le verbe faire. Faire. Ils font une belle étude. Ils font une belle étude. Eles fazem o quê? Um belo estudo. Lembrando que étude en français c'est féminin, donc on dit belle étude, une étude, bonnes études. Alors, mais le verbe faire peut être pronominal et donc on va dire se faire. Et l'exemple ici c'est ils se font du mal. Ils se font du mal. Digamos que as crianças estão brigando e aí elas estão se machucando. Elles se font du mal. D'accord? On continue avec les verbes pronominaux maintenant au passé composé. Comment on les passe au passé composé? Donc, je me lève au passé composé devient je me suis levé. Pourquoi? Parce que tous les verbes pronominaux, pour tous les verbes pronominaux, on va utiliser l'auxiliaire être au passé composé. Faites attention, pour tous les verbes pronominaux, je répète, on utilise le verbe être comme auxiliaire pour le passé composé. Alors, le prochain exemple, c'est tu te lèves et au passé, tu t'es levé. Então, vejam, presta atenção aqui, pessoal. O pronome,
ele vai vir juntinho com o auxiliar. Então, aqui, je me suis levé. Suis é o auxiliar, me é o pronome do verbo pronominal, je me suis levé. Aqui, então, tu t'es levé. Tu t'es levé por quê? Porque aqui, ó, o te encontrou uma letrinha aqui, uma vogal, então vai ganhar um apóstrofe, por isso eu vou dizer tu t'es levé. Lembrando que o participe passé du verbe lever é lever avec biquinho, com biquinho, ok? Elle, il s'est levé. Lembrando que a gente, para os verbos com auxiliar être, nós precisamos fazer a concordância tanto de gênero quanto de número. Por isso que aqui no je eu coloquei mais um ezinho de feminino entre parênteses, e aqui no tu também e no il. Então vai vir só com o e, porque é só masculino, il. Donc il s'est levé. E aqui no feminino, elle s'est levée avec un autre e à la fin. Nous, avec nous nous levons. Nós nos levantamos. Como é que vai ficar o passé composé? Nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés. Veja que você tem que saber bem o verbo être para saber fazer o passé composé avec être. E isso a gente já viu lá no livro, lá no nível 1 de vocês, e também tem vídeo a respeito disso. Vous vous levez, você se levanta, como é que fica? Vous vous êtes levé, vous vous êtes levé, vocês se levantaram, ou o senhor ou a senhora se levantou. Ils se sont levés. Então veja, eu estou fazendo sempre aqui a concordância, olha só. Lever pode ter um ezinho, depende se forem só mulheres, se eu estou dizendo nous nous sommes levés, se eu digo nós nos levantamos. Se foi só mulher que disse, coloco o ezinho. Se foi só homem, sem o ezinho com S. Se forem homens e mulheres, mesma regra do português, fica como se fosse no masculino. Alors, on continue. Ils se sont levés avec S seulement parce que c'est masculin. Et elles se sont levées avec S parce que c'est féminin pluriel. On continue ici. On va voir maintenant la négation des verbes pronominaux au passé composé. Alors, la négation au passé composé, vejam, o verbo aqui, ó, vai ficar, o auxiliar vai ficar entre ne pas. O verbo auxiliar mais o pronome vai ficar entre ne pas. On va voir ici. Je ne me suis pas levée. E aí, se for uma mulher, eu coloco mais um ezinho. Tu ne t'es pas levée. Se for mulher, coloca mais um ezinho. Il ne s'est pas levé. Então, aqui, normal. Il ne s'est pas levé. Ele não se levantou. Elle ne s'est pas levée. Elle ne s'est pas levée. Ela não se levantou. Nous ne nous sommes pas levés. Nous ne nous sommes pas levés. Então, se é nous, pode ser que tenha o ezinho, se for só feminino. E pode ser que não tenha o ezinho, se for só masculino ou se for masculino e feminino juntos. Vous ne vous êtes pas levé. Vous ne vous êtes pas levé. Vocês não se levantaram. Ils ne se sont pas levés. Só com S, masculin. Elles ne se sont pas levées. Avec S, féminin, pluriel. E agora, gente, depois de ver tudo isso, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma lista de verbos como exercício para você treinar tudo isso que a gente viu até agora. Treina, pega o papel, escreve. É comprovado que se você escreve, você tem mais facilidade de memorizar do que se você digita, ok? Então vamos lá. Quais são os verbos que eu vou deixar como tarefa para você? Escolhe alguns, faz com todos, vê aí o seu tempo, ok? Se réveiller, se laver, se doucher, se brosser les dents, se brosser les cheveux, se peigner, s'habiller. Então vejam, o verbo
é despertar, né? Acordar, se réveiller. Se laver, lavar-se, tomar banho. Se doucher, porque existe uma diferença entre se laver e se doucher. Se eu tomo banho com a ducha, vai ser se doucher. Se eu tomo banho na baignoire, na banheira, eu tenho que dizer je me lave. Então, vai ter os dois verbos. Aqui em português, a gente diz só eu tomo banho. Ou eu tomo uma ducha também, né? Mas mesmo na ducha, a gente pode dizer eu tomo banho. Se brosser. Então, se brosser, escovar os dentes. E aqui eu acrescentei cabelos também. Se brosser les cheveux. Se peigner, pentear-se. Pratica também com esse verbo. S'habiller, vestir-se. Se connecter à internet. Olha, uma coisa que a gente utiliza bastante. Se connecter à internet. Aproveita e faz frases com isso aí também. Se promener, sinônimo de se balader. Significa a mesma coisa, passear. Se marier, casar-se. Se sentir, sentir-se. Se sentir bien, se sentir mal. Se reposer, né? Repousar, descansar. E se tromper, atrapalhar-se, enganar-se a respeito de alguma coisa. Então, gente, terminamos esse vídeo de verbes pronominaux. J'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo. Au revoir!